Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula do mini curso sobre locação de imóveis urbanos da Lei 8.245 de 91. Estamos chegando na nossa reta final. Hoje a gente vai tratar das ações de despejo e na última aula ou nas últimas duas aulas nós vamos tratar da ação revisional, a ação de renovação de aluguel e também a ação de consignação de aluguéis. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações, também deixe o seu comentário no nosso vídeo caso gostem, deixe seu like e também se inscrevam lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram e também na nossa página no Facebook. Lembrando que lá no Instagram nós temos também alguns vídeos toda semana, via de regra vídeos um pouco mais curtos, né? E aqui no YouTube então vídeos mais longos e também nosso canal lá no Telegram. Tá certo? Então, lá no artigo 60, quando a gente fala das ações de despejo, diz o seguinte: nas ações de despejo fundadas no inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47 e inciso 2 do artigo 53, a petição inicial deve ser instruída, a petição inicial da ação de despejo, instruída com a prova da propriedade, ou seja, com a matrícula imobiliária, ou o compromisso de compra e venda registrado. O que diz lá no inciso 4? Vocês talvez ainda lembrem, né? Foi uma das aulas iniciais, lá aula 1 ou aula 2 talvez. O inciso 4 do artigo 9º é aquele caso em que o locador precisa fazer uma obra urgente, uma reforma urgente, solicitada pelo poder público, e o inquilino ele não quer desocupar o imóvel, ou ele podendo, a reforma podendo ser realizada com ele dentro do imóvel, ele se nega a deixar fazer a reforma. Então é possível entrar com ação de despejo. Lá o inciso 4 do artigo 47 é quando você tem já a autorização para demolição e edificação de obra licenciada, ou então você vai fazer uma ampliação naquele imóvel, devidamente autorizada pelo poder público, evidentemente, que represente um acréscimo na área construída de pelo menos 20%, ou se for alugado para um hotel, por exemplo, em pelo menos 50%. Aí você tem que instruir a ação de despejo com a prova da propriedade ou o compromisso devidamente registrado no registro de imóveis. E o inciso 2 do artigo 53 é quando também você vai fazer uma modificação, um aumento no imóvel que represente pelo menos 50%. Então, nesses três casos, a ação de despejo tem que ser instruída com a prova da propriedade. Não basta apenas chegar lá com o contrato de locação, você tem que juntar a matrícula do imóvel em seu nome, né, em nome do locador, ou então o compromisso de compra e venda devidamente registrado. Depois, no artigo 61, ainda aqui sobre as ações de despejo, diz que nas ações fundadas no parágrafo 2º do artigo 46 e nos incisos 3 e 4 do artigo 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação, ele ganha um benefício. Vejam, o juiz acolherá o pedido fixando o prazo de 6 meses para a desocupação contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade, evidentemente, pelas custas de honorários advocatícios, tal. E se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido o mandado de despejo. Então, é um benefício que se dá ao réu que, em vez de ele ficar enrolando no processo, ele chega e diz: não, eu concordo com a desocupação. Aí o juiz vai fixar um prazo, né? E aí ele vai poder desocupar com mais tranquilidade e ainda ficar isento aí do pagamento desses encargos. O que diz o parágrafo 2º do artigo 46 que é citado aqui? O parágrafo 2º do artigo 46, lembro que as locações residenciais lá do 46 são aquelas com prazo igual ou superior a 30 meses. E quando vence aqueles 30 meses, o contrato passa a vigir por prazo indeterminado. E aí
o locador, se ele quiser reaver o imóvel, ele tem que notificar dando 30 dias para o inquilino desocupar. E os incisos 3 e 4 do 47, o 3 é naqueles casos que o contrato está por prazo determinado, aqueles contratos inferiores, né, são aqueles contratos inferiores a 30 meses, e estando por prazo indeterminado, o locador só pode reaver o imóvel naquelas hipóteses daqueles 5 incisos do artigo 47. E o 3 é aquele inciso que fala do uso próprio, cônjuge, ascendente, descendente, e o inciso 4 é aquele que fala do aumento, então, a demolição e licenciamento ou aumento da área em pelo menos 20% ou sendo hotelaria, pelo menos 50%. Depois, artigo 62, eu vou passando pelos artigos porque cada um deles tem várias nuances aqui que a gente precisa explicar. Caso não precisasse explicar, bastava você ler os artigos e pronto, né? Mas a gente tá aqui justamente para esclarecer esses pontos, tá? Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório ou de diferenças de aluguéis, observar-se-á o seguinte, aí ele dá as regras do jogo aqui. O pedido de rescisão poderá ser cumulado com o pedido de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Isso é bem importante, né? Então você quer o despejo, mas você não quer apenas o despejo, você quer também receber os aluguéis que estão atrasados ou os encargos. Às vezes o inquilino está com os aluguéis em dia, está pagando em dia os aluguéis, mas está lá com um monte de condomínio atrasado, está com IPTU atrasado, então também pode ser objeto de ação de despejo, né? Ela tem que pagar o valor do aluguel e dos encargos. Então, nesse caso, inciso 1 do artigo 62, o pedido de rescisão de locação poderá ser cumulado, então, com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios, e nessa hipótese citar-se ao locatário para, digamos que tenha fiador, que seja garantia na modalidade fiador, vai ser citado o locatário para responder o pedido de rescisão, ou seja, o pedido de despejo, e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, né? Referente à cobrança, e claro, se for um despejo cumulado com cobrança, você já tem que apresentar todos os valores devidos, né? E os valores que se vencerem durante a ação de despejo, ou então, digamos que ele desocupe, os valores que se vencerem durante a ação de despejo também são devidos, evidentemente, e digamos que o locatário desocupe o imóvel, a ação perde o objeto apenas em relação ao despejo, em relação à rescisão, mas continua valendo em relação à cobrança ou à execução, né? Você pode pedir que seja convertido em execução, afinal de caso você tenha, né? Afinal de contas, o contrato de locação, se tiver 2 testemunhas, será um título executivo extrajudicial. Então tem que ter esse cuidado, sempre pegar a assinatura das testemunhas, mesmo que na modalidade assinatura eletrônica. Depois, inciso 2, o locatário e fiador poderão evitar a rescisão. Olha que interessante. O locatário, isso é na hipótese do 62, quando a motivação do despejo é a falta de pagamento, tá? O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Independentemente de cálculo, por quê? Porque ele não vai poder ficar ali, nesse momento, discutindo os cálculos. Ah, tem excesso de cobrança, não tem, eu já paguei aquele mês ou aquele outro, enfim, não. Ele tem que simplesmente depositar para evitar o despejo. Depois, se for o caso, tiver alguma coisa errada, ele vai discutir dentro da ação, mas naquele momento ele tem que fazer o depósito. Incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas e penalidades contratuais quando exigíveis, os juros de mora e as custas e honorários do locador, do advogado do locador, fixadas em 10% sobre o montante devido, se o contrato não constar disposição diversa. Se lá no contrato está falando
que em caso de ação de despejo o valor dos honorários será de 20%, vale o que está no contrato. Se o contrato não falar nada a respeito de honorários, a lei fala que é 10%. Inciso 3, ainda do artigo 62. Efetuada a purga da mora, ou seja, o locatário e o fiador, ou o fiador, ou apenas o locatário, depende do tipo da modalidade da garantia, ou pode ser que não tenha garantia nenhuma, ele efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito em até 10 dias. Ele ainda tem essa segunda chance. Então, ele vai lá, o locador está cobrando 10 mil reais de locativos atrasados, ele vai lá e deposita 7 mil reais. E aí o locador pode pedir o complemento da diferença e o locatário terá 10 dias para fazê-lo, tá? Depois, inciso 4. Não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Então, não depositou a diferença, ele vai prosseguir. Inciso 5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que sejam incontroversos. E, inciso 6, havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos, né? Então, saiu a sentença, foi acolhido o despejo, foi acolhida a cobrança, ele já pode começar a execução provisória dessa sentença. Agora, aqui no parágrafo único, lembra que a gente está tratando do artigo 62, cujo motivo do despejo é a falta de pagamento da locação e ou acessórios. Vejam o que diz o parágrafo único, que interessante. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos últimos 24 meses. Aliás, nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Isso serve para quê, gente? É porque assim, senão ficaria muito complexa a situação. O locatário não paga o aluguel, aí o locador tem que contratar advogado para fazer a ação de despejo, aí chega lá e no prazo do despejo o locatário vai lá e faz a purga da mora. Aí, ok, evita a rescisão do contrato, daqui 4, 5 meses, ou daqui 1 ano, fica inadimplente de novo, vai lá o locador, entra com o despejo, o locatário vai lá, purga a mora de novo. E assim, então ficaria uma coisa muito complexa. Por isso que a lei, ela confere essa possibilidade ao locatário apenas uma vez a cada 24 meses. Né? Então, se ele já se valeu dessa possibilidade de evitar o despejo, emendando, pagando a mora, ele não poderá fazê-lo nos próximos 24 meses, né? Nada mais justo do que isso. Depois, artigo 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. O prazo será de 15 dias e não de 30, se entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de 4 meses, o que é bem provável, né, com a morosidade do nosso judiciário. Letra B. O despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º ou no parágrafo 2º do artigo 46. O artigo 9º é aquele, né, falta de pagamento, reforma urgente, infração contratual, mútuo acordo, né? E o parágrafo 2º do 46 é aquele caso que é o contrato de 30 meses ou mais e já está na vigência do prazo indeterminado e o locador pede então para o locatário desocupar. Então ele vai ter 15 dias e não 30, né? Aqui tem algo bastante interessante que eu chamo a atenção de vocês. Tratando-se de parágrafo 2º do artigo 63, tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano.
o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Já pensou o dono do coleginho lá sofrer um despejo e ter que desocupar o imóvel no meio das aulas, ali no meio do período letivo, né? Então seria muito complicado. Então ele terá de 6 meses a 1 ano e o juiz determinará que isso seja realizado com um período que coincida com as férias escolares. Depois, parágrafo 3º ainda do artigo 63. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias, asilos, estabelecimentos de saúde e ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4 do artigo 9º, ou artigo 4 do 9º é aquele lá para fazer reformas solicitadas pelo poder público, ou inciso 2 do artigo 53, que é o aumento, né? É o aumento da área em pelo menos 50%, né? A pessoa vai reformar o imóvel aumentando a área, o locador vai aumentar o imóvel aumentando sua área em pelo menos 50%. O prazo será de 1 ano. Então o prazo será de 1 ano para a pessoa desocupar o imóvel, tá? Não é nem 30 dias nem 15, e sim 1 ano. Exceto no caso em que, aí você tem que observar esses prazos, exceto no caso em que a citação e a sentença de primeira instância, entre a citação e a sentença de primeira instância, houver decorrido mais de 1 ano. Então a pessoa já sabe que vai ser despejada e ela não, a citação aconteceu em janeiro de 1 ano e a sentença aconteceu lá em fevereiro ou março do ano seguinte, não seria justo ela ganhar mais 1 ano para desocupar, né? Daí seria injusto com o locador. Então a pessoa já sabe que vai ser despejada porque não está pagando, não purgou a mora, não negociou, não resolveu a situação. Então aqui também tem que ter uma proteção para o locador, tá? Houver decorrido então mais de 1 ano, em hipótese em que o prazo será de 6 meses apenas, né? Mesmo assim ele ganha ainda uma sobrevida, 6 meses, mas é muito diferente de 1 ano, né, gente? Depois, a sentença parágrafo 4º, ainda do artigo 63, a sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Então eu posso executar provisoriamente, né, desde que eu pague essa caução. Então a pessoa vai recorrer para a segunda instância, mas eu já quero executar agora esse despejo. Aí eu tenho que depositar a caução e veja o que diz o artigo 64 na sequência. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no artigo 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 meses e nem superior a 12 meses de aluguel. Então, se for as do artigo 9º, mútuo acordo, infração contratual, infração legal ou a reforma autorizada pelo poder público, aí não precisa caução. Agora, nas outras hipóteses todas, eu preciso então depositar o valor não inferior a 6 meses e nem superior a 12 meses. E quem vai fixar isso é o juiz, conforme está escrito no parágrafo 4º do artigo antecedente, que é o artigo 63. Então vejam quantos detalhes e quantas nuances envolvem uma ação de despejo. Por isso que você tem que ter um cuidado quando for manejar esse tipo de demanda para não fazer algo que venha a prejudicar eventualmente o teu cliente, tá? Depois, parágrafo 1º do 64, a caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória. Caução real é quando eu apresento como caução um direito real, seja móvel ou seja imóvel. E fidejussória é quando eu apresento uma caução em nome de alguém. Por exemplo, vai lá uma pessoa garantir aquela dívida. Uma pessoa vai lá e diz, olha, eu aqui vou assinar essa caução, se ele não indenizar, eu indenizo. Então isso que é uma caução fidejussória, em nome de alguém. Parágrafo 2º do artigo 64. Ocorrendo a reforma da sentença, foi decretado o despejo, e aí lá na segunda instância foi reformada a sentença.
Ocorrendo a reforma da sentença ou a decisão que concedeu liminarmente o despejo, agora aqui a gente trata das liminares, lembra das liminares lá do artigo 59, parágrafo 1º, o valor da caução reverterá em favor do réu. Eu consegui uma liminar lá, mas alguma informação não estava clara, o juiz foi induzido a erro, deu a liminar e depois isso foi revertido, né? Então, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu a liminar, e aqui fala de sentença e também da liminar, o valor da caução reverterá em favor do réu como indenização mínima de perdas e danos. Então ele vem para suprir as perdas e danos, podendo este reclamar em ação própria a diferença do que exceder. Digamos que aquela caução não foi suficiente para pagar as perdas e danos que o locatário despejado indevidamente, seja por sentença ou seja por liminar, ele teve. Aí, se ele tiver prejuízo maior que isso, ele tem que entrar com uma ação de reparação de danos fora aqui da execução provisória, tá? Depois, artigo 65, fim do prazo assinalado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. Então, o juiz deu aquele prazo para desocupar, pode ser de 30 dias, a gente já viu, pode ser de 15, pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, né? Então, fixado, se a pessoa não desocupou, aí não há necessidade de entrar com cumprimento de sentença, porque a sentença da ação de despejo é uma sentença autoexecutiva, autoexecutória, né? Então, ela não depende de um cumprimento, a pessoa não cumpriu a sentença, não desocupou, agora eu preciso entrar com cumprimento de sentença. Não, basta informar ao juiz, olha, ele não desocupou, e aí você vai com força policial, se for o caso, né, para poder garantir esse despejo, não precisa entrar com cumprimento de sentença. E aí tem um detalhe aqui no artigo 65 que eu chamo a atenção, no parágrafo 2º, que diz: o despejo não poderá ser executado até o 30º dia seguinte ao falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel, né? Então a pessoa ainda está enlutada pela perda de um ente querido, né, que tem que ser um desses aqui, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Então a pessoa ainda está enlutada, ela não pode ser despejada dentro desse prazo de 30 dias subsequentes ao falecimento de um desses entes queridos citados aqui no parágrafo 2º do artigo 65. E, para finalizar, artigo 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Mas cuidado, primeiro você tem que ter certeza absoluta que realmente o locatário desocupou, que o locatário abandonou o imóvel. Você tem que colher informações precisas. E eu sugiro que isso seja feito de que forma? Eu sugiro que você peça ao juiz que expeça então um mandado de constatação com emissão de posse. O que acontece nesses casos? O oficial de justiça vai lá, constata que aquele imóvel realmente está abandonado e aí ele emite o locador na posse do imóvel, tá? Então, hoje é isso. Então, vocês vejam quantos detalhes, né? Quantas nuances nós temos aqui na ação de despejo. E na sequência, né, na próxima aula, não sei se dá para fazer tudo numa só, ou eu vou precisar de duas talvez, a gente vai tratar então da consignação de aluguel e acessórios da locação, que é bem simples, a ação revisional de aluguel, que é bem interessante, lá com base no artigo 19 da lei, a revisão do aluguel, e também a ação renovatória, que é aquela daqueles casos, né, principalmente daqueles casos lá da locação comercial do artigo 52, aliás, 51 da Lei 8.245. Tá certo, gente? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, seu comentário, tire suas dúvidas, se tiver dúvidas. Estamos aqui à disposição de vocês.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.